Atos capítulo 15, verso do 36 ao 40, e eu queria acrescentar aqui 2 Timóteo 4,11, o líder de corda aí acrescenta 2 Timóteo 4,11, eu esqueci de passar esse texto, mas esse texto é fundamental, 2 Timóteo 4,11. Atos, capítulo 15, verso 36 ao 40. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Agora 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Paulo, falando com Timóteo, seu discípulo, diz assim: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então, eu quero falar sobre restaurador de relacionamentos, sobre você ser um restaurador de relacionamentos. A gente percebe, irmãos, eu acho que você também percebe, que ora a gente vê a igreja lotada, ora a gente vê algumas cadeiras vazias. Essa igreja, ela acolhe aqui, dominicalmente, entre crianças, eu não sei quantas pessoas tem hoje aqui, entre crianças, adolescentes, os teens vão para a celebração teen, eu pulei aqui os teens, cadê eles? Já foram? Já desceu já? A estação teen já desceu? Estação teen pode descer, acho que já desceram já, né? Estação teen já desceu? Estou vendo alguns teens aqui dentro. Podem ir, eu acabei pulando essa parte. Cadê a liderança dos teens? Isso, quem é adolescente, fica à vontade para descer, tá? Para ir para a reunião dos adolescentes. Muito bem. Esse texto é um texto maravilhoso que mostra um conflito entre dois líderes, Paulo e Barnabé, os dois maiores líderes daquele momento, tirando os apóstolos lá de Jerusalém. Eles entram no conflito por causa de uma situação, por causa de um jovem que fraquejou num momento, ficou com medo, provavelmente, da viagem, voltou para casa, abandonou eles no caminho, e agora ele quer retornar, e o apóstolo Paulo entende que não deve acontecer isso, mas Barnabé, que é tio dele, entende que deve acontecer. Isso dá uma briga entre eles, terrível, e eles se separam. Cada um vai para um canto. João Marcos segue com Barnabé, e Paulo com Silas vai para outro lugar. Passado algum tempo, passado muito tempo, certamente João Marcos, que é esse garoto, ele cresce, ele é tratado, ele é cuidado, ele se deixa cuidar, né? Apesar desse conflito com Paulo, ele não se revolta contra o Evangelho, nem contra Paulo, ele segue no caminho, atendendo ao seu tio Barnabé, que era
homem fantástico para manter as pessoas no caminho do Senhor, tinha feito isso com Paulo, agora faz com o próprio sobrinho, e ele cresce na graça de Deus. Ele cresce tanto que ele se torna o primeiro homem a escrever um evangelho. O primeiro evangelho escrito na Bíblia é João Marcos que escreve. Nós temos os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, mas não é essa sequência histórica que eles foram escrito. O primeiro deles é Marcos. Marcos é o evangelho mais antigo que nós temos. Marcos então escreve o evangelho, ele escreve tudo que aconteceu com Jesus, quer dizer, ele gasta esse tempo de aprendizado fazendo isto. Quando chega lá para o ano 70, perto do ano 70 depois de Cristo, próximo meados do século aí para lá, Paulo está cansado já. Paulo está em Roma, preso, não tem ninguém com ele a não ser Lucas. Lucas era o médico amado, provavelmente cuidando da saúde de Paulo, porque Paulo tinha um problema nos olhos, muito sério, e a gente sabe isso porque ele fala aos filipenses, né, que ele esteve lá, que se eles pudessem, os filipenses teriam arrancado os próprios olhos e dado para ele, e deve ter sido alguma enfermidade que causava repulsa, porque ele falou que ele esteve entre os filipenses, em temor e tremor, e ele causou, de certa forma, nojo em alguns, mas que eles, se pudessem, teriam arrancado os próprios olhos para dar para Paulo. Então, Paulo tinha um problema na vista. Em outro lugar, ele fala que ele, com grandes letras, vos escrevo. E Paulo estava preso agora, lá em Roma. E ele, então, fala para Timóteo, ele manda escrever uma carta para Timóteo, provavelmente Lucas é o escriba, é aquele que escreve, e ele fala para Timóteo, traz João Marcos com você, porque ele agora ele é útil no ministério, agora ele tem utilidade. Agora você imagina, Paulo está restaurando uma amizade, a Bíblia não fala em momento algum que Paulo manteve relacionamento com João Marcos, mas agora Paulo, de repente aparece Paulo pedindo para que João Marcos vá até ele. Paulo é aqui um restaurador de relacionamentos. Muitas vezes a gente vê dentro da igreja, gente que desaparece. As pessoas desaparecem, a gente não sabe por quê. Mas às vezes tiveram algum conflito. Às vezes ouviram alguma coisa que soou estranho aos ouvidos delas. Elas não entenderam por quê. E simplesmente elas vão embora e não tem ninguém para restaurar esse relacionamento. Então Deus quer fazer de você um restaurador de relacionamentos. Amém? Para isso, o Senhor nos dá algumas pistas de como ser um restaurador de relacionamentos, ou do que fazer, né, para ser um restaurador de relacionamentos, dentro desses dois textos. Então eu queria com você meditar sobre isso. A primeira pista que a gente vê aqui, são textos curtos, mas a gente pode deduzir algumas coisas. Primeiro, é que a pessoa que vai restaurar relacionamentos precisa pertencer a uma rede de relacionamentos. Paulo estava só com Lucas, mas Paulo tinha Timóteo para quem escrever. Paulo queria trazer João Marcos, mas ele não tinha como chegar em João Marcos sozinho, mas ele tinha Timóteo para isso. Paulo tinha uma rede de relacionamentos, muitos outros discípulos, por isso ficava fácil para Paulo restaurar relacionamentos. Quando a gente se envolve em relacionamentos, quando a gente se envolve com outras pessoas, fica mais fácil para a gente restaurar um relacionamento, porque a pessoa está lá isolada, a gente chama para dentro do grupo de amigos, vem cá, não fica aí sozinha não, vem andar com a gente, e a pessoa se sente valorizada com isso. Então, pertença a uma rede de relacionamentos. Como a gente pode pertencer a uma rede de relacionamentos? Através das cordas, através da microcorda, você pode pertencer a uma rede de relacionamentos, incluindo pessoas que antes estavam fora. Eu conheço várias pessoas que eu trouxe de volta para a igreja, pessoas que se converteram comigo que nem a esta igreja frequentavam, mas eu pude trazê-las de novo para dentro do meio evangélico por causa da rede de relacionamentos.
vem estar com a gente. Quando eu trouxe, não dá para cuidar de todo mundo. Então eu coloquei perto de outra pessoa que andava comigo. E a outra pessoa continuou em frente através da corda. Então não são uma, nem duas, nem 10 que aconteceu isso comigo. Pode acontecer com você também. A corda é uma rede de relacionamentos poderosos. A microcorda, que você vai ver sendo desenvolvida, daqui a pouco você vai ver alguém se aproximar de você e convidar você para pertencer a uma microcorda. É uma rede poderosa de restauração de relacionamentos. Seja um restaurador de relacionamentos. Segunda pista, ser humilde para reconhecer o outro. Como é complicado o ser humano. A gente sempre vê o nosso lado. A tendência nossa é olhar para nós, para a nossa dor. Então, alguém fez alguma coisa para nós, a gente já tem crítica para todo mundo. Ah, essa igreja, ah, esse irmão, ah, essa corda, Quando a gente tem humildade para ir lá naquela pessoa que está reclamando e falar para a pessoa: o que está acontecendo com você? Por que você está fazendo isso? Não, porque eu estou chateado com isso, com isso, com isso. Larga a mão disso, rapaz, vem cá, vamos andar com a gente, vem aqui, vamos embora, vamos andar junto. A gente se torna um restaurador de relacionamentos. Tem pessoas que estão por aí, são imaturas, são infantis, estão aí churumingando, estão aí chateadinhas. Vai lá você, valoriza essa pessoa. João Marcos estava lá isolado, Paulo foi atrás dele. Ele é útil. Eu quero restaurar isso. O apóstolo Paulo pensou: restaure você também. Amém? É óbvio que alguns relacionamentos vão ser impossíveis de serem restaurados, porque a pessoa não vai querer. Mas enquanto estiver em você, é o que diz a palavra: tenha paz com todos. Procura ter paz com todos. Não quebre o vínculo do Espírito, não quebre os vínculos, você. Construa vínculos. Construa vínculos. Terceira pista, tome a iniciativa de procurar um amigo distante. Eu vejo alguns rostinhos que desapareceram daqui. São pessoas que, recém-convertidas, pessoas que não estavam maduras. Como que a gente faz para trazê-las de volta? Vá atrás dela. Às vezes a gente pensa, você sabe o que acontece muitas vezes? A gente se une àquele que está murmurando. Você sabe uma coisa que Deus odeia? Tem muitas coisas que entristecem a Deus, mas tem coisa que Deus odeia. Você sabia que tem coisas que Deus odeia? Uma coisa que Deus odeia, o divórcio. Deus odeia o divórcio. Você sabia disso ou não? A palavra diz isso explicitamente. Deus odeia o divórcio. Sabe outra coisa que Deus odeia? Deus odeia aquele que faz intriga entre os irmãos, que faz com que os irmãos fiquem inimigos um do outro, que começa com diz-que no meio da igreja do Senhor. Deus odeia esse tipo de gente. Então não vamos ser nós. Vamos lá e vamos quebrar isto. Vamos lá e vamos ajudar essa pessoa. Amém? E não seja você a dar corda, a pessoa está lá: ah, se viu? Onde já se viu uma coisa dessas? Onde já se viu? Onde já se viu? Aí você vai lá e fala assim: não, é mesmo, onde já se viu? Onde já se viu? Onde já se viu? Quem que está ganhando com isso, meu irmão? Quem que está ganhando com esse onde já se viu? Deus não é. A igreja de Cristo não é. Então nós precisamos acabar com isso. Onde já se viu, e não devemos nem dizer aquela frase célebre: olha, no meio de homens é assim mesmo, no meio de homens tem defeito mesmo. Irmãos, o problema está naquele coração. Todo lugar é bom para os bons, tudo é puro para os puros, para os impuros nada é puro, para os doentes tudo é. Eu passei essa semana com gripe, irmão, tudo para mim era difícil. Eu estou me restaurando hoje, estou um pouquinho garganta, um pouquinho ruimzinho ainda, mas tudo foi difícil essa semana.
Mas por quê? Porque eu estava doente. Não é porque o mundo estava difícil. Não é porque a vida tinha ficado mais difícil. É porque a doença tinha se instalado em mim. Então não dê ouvidos à doença, vai lá e cuida da pessoa. Vem cá comigo. Vamos para lá, né? Então, quarta pista, ser inteligente para pedir ajuda. Às vezes a gente vai restaurar um relacionamento e não tem como chegar na pessoa, porque você sabe, você identifica, eu me lembro de tal pessoa que estava frequentando a igreja, ela ia em tal corda, mas ela sumiu. Ela sumiu da igreja. Cadê a pessoa? Eu não sei como chegar nessa pessoa, mas será que alguém daquela corda sabe? Vou lá naquela corda. Irmãos, o líder, você sabe da tal pessoa assim, assim? Eu sei. Onde ela está? Então, ela mora em tal lugar. Por que ela não vem mais? Por causa disso, disso, disso. Posso ir atrás dela? Claro, pode ir atrás. Aí você vai atrás e descobre que a pessoa estava lá esperando alguém ir atrás dela. Pastor, mas aí eu vou dizer uma coisa para você. É complicado tratar com gente assim. É complicado, irmão, mas gente é assim. Gente é desse jeito. E nós vamos morar com essa gente no céu. Amém? E pasmem, eles vão morar com a gente. Não é só nós com eles, é eles com a gente também. Porque quando o cara está lá chateado, todo mundo para ele é ruim. Quando a gente está chateado, todo mundo para a gente é ruim. E no final, esse monte de gente ruim vai morar tudo no céu. Se não fosse a graça de Deus. Como Deus é bom, né? Então a gente precisa ser inteligente e pedir ajuda. Paulo pediu ajuda para Timóteo. Timóteo, vai lá e busca João Marcos, traz ele para mim. Quinta pista, recicle amizades perdidas. Você lembra de alguém? Passou pela sua corda? E que você não vê mais? Você lembra de algum amigo que você já trouxe e não voltou mais? Vai atrás de novo. Tem alguém que você já não vê há algum tempo? Vai atrás novamente. Vai atrás, recicle essa amizade. Vai atrás dela, tente fazer novamente amizade. Se aproxime, seja amigo, né? Sexto, a quinta pista é essa, eu já ia para a sexta, não tem sexta, né? Não, a quinta pista é reciclar amizades perdidas, né? Então, enxergue algum ponto de contato, vá atrás dela, trate com ela. Se nós fizermos uma avaliação, irmãos, do que aconteceu nesses últimos anos, como estaca, quem está aqui há mais tempo pode notar isso. Como a estaca renovou de pessoas. Como tem gente nova aqui. Mas tem um detalhe que muitas vezes a gente pensa assim, saiu muita gente da igreja. Saíram algumas pessoas, é verdade, mas a gente precisa lembrar o seguinte, antes, a gente tinha aqui dentro desse templo, em torno de 300 cadeiras. A gente guardava um monte de cadeira, ficava tudo enfiado aqui, lembra disso, Marcelo? A mesa diaconal sabe bem disso, ficava aquele montão de cadeiras empilhado aqui dentro, mas tinha a mesma quantidade de cadeira aqui, não, a gente espalhava mais, irmãos. A gente espalhava mais, virava as cadeiras mais assim, né? Para não dar aquela sensação de vazio. Hoje a gente vê o auditório praticamente lotado aqui, com gente lá em cima, gente lá embaixo, eu não sei quantas crianças tem, mas a média de crianças lá é 50, 60 crianças. Mais os teens que estão lá embaixo, não sei quantos dão, uns 20, 25 teens. Quer dizer, só aí são quase 80. Só aí, entre crianças e teens, nós temos mais do que muitas estacas nossas e mais do que muitas igrejas. E aqui dentro, juntando tudo, dá perto de 500 pessoas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouquinho menos. Eles são muito mais do que 100 pessoas a mais do que a gente tinha antes. Então nós crescemos. Mas eu pergunto para você, não podíamos já ter 2 cultos? Por que a porta do fundo da igreja, por que continua saindo gente? Passam e vão embora. Sabe por quê, irmãos? Falta de relacionamento. Falta de fazermos amizade, de nos relacionarmos, de
sermos intencionais. Uma coisa que a gente às vezes não entende, e a gente precisa entender, é o que Paulo entendeu. Quem era amigo de Paulo? Timóteo era amigo de Paulo, amigo pessoal. Lucas era amigo de Paulo. E Marcos? Marcos era amigo de Barnabé, não era amigo de Paulo. Mas o que Paulo faz? Vai lá e busca ele para mim, porque eu quero ele aqui comigo. Ele me é útil. Nós precisamos ser mais intencionais, irmãos. Nós precisamos aprender que amigos no sentido de andar junto, de compartilhar a vida, de estarmos juntos todos os dias, de irmos tomar café, de jantarmos um na casa do outro, de contarmos a nossa intimidade. Esse tipo de amigo é um amigo circunstancial, é um amigo que ele é de empatia, aquele amigo que nós fizemos no meio da caminhada. Mas essa amizade aqui é uma amizade intencional, eu estou fazendo por causa de Cristo. Eu vou atrás e me faço amigo daquele por causa de Cristo. Eu estou na igreja e me faço amigo das pessoas por causa de Cristo. Cristo se fez amigo nosso. Nós éramos amigos de Cristo? Éramos amigos de Cristo, irmãos? Não, a Bíblia diz que nós éramos inimigos da cruz. Mas Cristo nos tornou amigos. Como? Vindo até nós, intencionalmente, porque Ele tinha em vista o quê? O reino de Deus. Ele não tinha em vista se sentir bem. Ele não tinha em vista, e quantas vezes Ele disse para aqueles que Ele estava fazendo até como amigo, até quando que eu vou suportar vocês? Ele falou para os seus apóstolos isso. Até quando vos suportarei? Eram amigos que davam trabalho. Eram amigos que davam trabalho. Muitas vezes nós queremos só partilhar o prazer da amizade, mas nós precisamos partilhar também, amados, a bênção da amizade, a graça da amizade. E graça é graça. Graça é uma coisa que a gente que não tem preço, é uma coisa que a gente não consegue dar o tamanho daquilo. Então muitas vezes nós vamos ter que nos aproximar de alguém por graça. Não é por obrigação, mas por graça. Obrigação é para aqueles que não entenderam o Evangelho. Quando eu me sinto obrigado a evangelizar, quando eu me sinto obrigado a discipular, quando eu me sinto obrigado a ter comunhão com Deus, quando eu me sinto obrigado a fazer o que Deus quer, a fazer discípulos, cuidar de pessoas, quando eu me sinto obrigado a isso, eu não entendi o Evangelho. E aí daqui a pouco a gente está discutindo o arcanjo Miguel, se ele é Jesus ou se ele é só o arcanjo mesmo. Aquilo que eu falei lá no começo do culto. Por quê? Porque a gente não vai ao fundo daquilo que precisa, e então a gente começa a discutir coisas vazias, coisas sem sentido, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Amados, como nós vamos fechar a porta do fundo da igreja? Fazendo amigos. Sabe essas 3 pessoas que vieram aqui? Se ninguém se aproximar deles, se nenhuma corda se interessar por eles, eles vão embora. Eles vão embora. Sabe por quê, irmãos? Porque eles vão se sentir isolados aqui. Esses dias nós estávamos conversando, tem gente que entra no meio dos crentes, não recebe um abraço, não recebe um afago, não recebe olha, você é bem-vindo aqui. Não pode. É certo que a gente não pode ficar esperando que as pessoas venham dizer isso para a gente, mas a gente não pode também deixar com que as pessoas não recebam isso da gente. Como que a gente fecha a porta dos fundos da igreja? Levando as pessoas para a corda, fazendo microcorda, acompanhando as pessoas na celebração, se interessando pelas outras pessoas que eu não conheço. Oi, como que você se chama? Fulano de tal. Poxa vida, né, nem sabia o teu nome. Você faz quanto tempo que você vem aqui? Já faz 10 anos. Ai, que bom, eu também. Que bom que a gente se conheceu, né, hoje, né? Que bom. Mas isso acontece, né? Isso acontece. Encontra por aí na cidade, aí fala um pouco assim, estou vendo que você é crente, eu sou e você, eu também sou. Ah, que legal. E dura quando é na mesma empresa, né? Faz 10 anos que trabalham junto. Aí um fala para o outro assim, e que igreja você vai?
Ah, eu vou na mesma que você. Vocês já ouviram história assim? Um dia o pastor Po Yong Cho tinha uma igreja muito grande, 700 mil membros. Ele fez o seguinte, ele saiu do púlpito. Aquele dia ele saiu no sentido de que ele não foi ao púlpito, né? Ele foi à porta da igreja e ficou lá na porta da igreja. E começou a chegar os membros, começou a chegar e foram enchendo os pavimentos, porque aquela igreja tem, né? Hoje são 200 mil membros, né? Caiu bastante a membresia lá, né? Mas 200 mil é crente pra caramba, né? Então, são só 200 mil. Então, assim, tem a nave do templo e depois tem os outros andares no templo, que os irmãos assistem por telão. E são vários cultos no dia onde tudo aquilo fica cheio de gente. E num daqueles cultos ele estava na porta da igreja. E aí, quando começou o louvor lá e tal, ele encostou no irmão que estava na porta da igreja, encostou e falou assim, quem é que vai pregar aí? Aí o irmão falou, é o pastor Cho que vai pregar. É mesmo? Você conhece ele? Eu conheço ele. Já ele sobe lá, você vai ver, você também vai conhecer. Ele estava conversando com o pastor Cho e não o reconhecia, porque conhecia ele tão de longe que não conseguia decifrar a imagem dele. Então tem gente que passa por isso, né? A igreja é muito grande, na verdade, né? Você imagina o auditório dessa igreja, que é enorme, a pessoa vê o pastor lá, parece uma formiguinha, precisa um telão. Você imagina o cara que me conhece por aquilo lá. Ó. Não me conhece, né? A verdade é essa. Amém, amados? Deus quer nos fazer restauradores de relacionamento. Quantas pessoas talvez deixaram de vir porque estão enfermas, outros por causa de trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Estão conversando bastante, vamos conversar mais um pouco. Mas, ó, não é pegadinha. Deixa eu fazer algumas ressalvas antes da pergunta. Não é pegadinha. Você não vai ter problema se você falar sim, tá? Pode ficar tranquilo. Quantos de vocês não vieram domingo passado aqui? Levanta a mão. Quantos não estavam domingo passado? Levanta bem alto a mão, levanta bem alto. Isso, abaixa a mão. Quantos de vocês, domingo passado, se nós tivéssemos um culto pela manhã, você teria podido vir à igreja? Eu não vim porque nesse horário de culto não dava, mas se fosse de manhã daria. Quantos? Levantem a mão. Quantos acham que se tivéssemos um culto pela manhã, para atender esse pessoal flutuante, porque sempre é assim, perguntar domingo que vem, quantos não vieram domingo passado? É 50, 60 pessoas que vão levantar a mão. E o domingo passado eu também não vim, eu estava lá na Zona Leste, trago um abraço de lá para vocês, inclusive, da estaca do pastor Sérgio, foi uma bênção estar lá com os irmãos. Mas quantos daqueles irmãos não estão hoje? Porque me falaram que a estaca estava cheia domingo passado. Hoje, se descer todo aquele pessoal lá, fica cheio isso aqui. Então eu pergunto, onde aqueles irmãos estão hoje? Por que será que faltaram? Essa tem sido a nossa pergunta. Será que não é por causa de carga de horário de trabalho? A pessoa trabalha por turnos e naquele domingo ela não pode ir porque é domingo à noite? Será que não é isso? Então, foi por isso que eu fiz a pergunta. Então, quantos teriam mais facilidade para estar na estaca todo domingo, se tivesse um culto pela manhã também? Levantem a mão. Isso eu queria que o gestor olhasse. Fica com a tua mão levantada. Eu vou fazer o seguinte, para a gente ter uma noção melhor. Fique em pé, fique em pé. Pessoal lá de cima também, fique em pé. Aqueles que teriam facilidade. Ok, obrigado, irmãos. Obrigado. Muito bem. Eu queria, nesse momento, orar pelos irmãos que estão passando dificuldade, necessidade, luta. Eu tenho visto que muitos irmãos estão passando por luta. Eu até vi agora no Facebook, eu não sei se a irmã Leia, faleceu alguém na família dela, né? É o pai dela?
pai dela passou uma agrura ali no hospital de clínicas, né? Devem tá tendo velório dele? Foi enterrado às 5h30, né? É triste a situação da saúde em Marília. Mas talvez como a família da Leia, eu queria que alguém representasse a família da Leia, talvez mais alguém esteja passando lutas essa noite aqui. Eu queria que você se colocasse em pé. Se você vem passando essa semana, esse tem sido um tempo de lutas para você, fique em pé para a gente orar pela sua vida. Lutas com a saúde, lutas familiares, eu não sei, mas eu queria orar por você. Coloca o teu coração diante do Senhor. Eu queria que você, antes da gente orar, que você desse uma olhada ao redor, para ver que você não é o único que está passando lutas. Lutas, todos nós temos. E nós temos também aquele que nos livra, que nos liberta, aquele que nos dá vitória no meio da batalha. Ele fala que estará conosco no dia da angústia, quer dizer, angústia os crentes passam, mas eu estarei com você no dia da angústia. Então, se você está passando alguma angústia, alguma coisa, saiba que Deus está com você. Talvez você não tenha visto o agir dele. Talvez você não esteja vendo. Tem uma canção, inclusive, que eu cantei com a Lê, no churrasco que nós fizemos esses dias atrás, e diz que você é mais precioso que o ouro puro de Ofir. Não sei quantos conhecem essa canção. Quantos conhecem? Levanta a mão. Oi? Raridade, né? O Paulo Baruch que canta, né? Não. Hã? É esse negócio que eu não estou entendendo o que é. A Anderson Freire, porque todo mundo falou Anderson Freire junto com o Anderson Freire. Eu entendi assim, Anderson Freire. Não dá para entender. É um Anderson Freire. Mas ele canta parecido com o Baruch. Então é parecido com o Baruch, porque eu escuto a música mais ou menos, né? Não é igual, não. E essa canção diz algumas coisas interessantes, né? Que talvez alguém não tenha visto o seu valor, talvez alguém não tenha percebido ainda aquilo que está passando com você, mas Deus sabe. Você é mais precioso do que o ouro puro de Ofir, que é uma fonte, uma jazida de ouro, de onde se tirava o melhor ouro naquela época. Você é melhor do que esse ouro refinado. Deus te dá valor, você tem valor para Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Pai querido, nós sabemos que o Senhor nos vê com bons olhos. Sabemos que precisamos melhorar, Senhor, e queremos, Senhor, e com Tua graça vamos. Mas neste momento, Senhor, precisamos da Tua misericórdia. Deus, há muito sofrimento no meio do Teu povo, há muita luta, Senhor. Há muito clamor no coração. Senhor, alguns não estão sabendo, Senhor, como lidar com os seus problemas. Mas Tu és Deus que muda situações, que transforma histórias. O Senhor é Deus que muda realidades. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor agora transforme estas realidades. Eu não sei quais são, Senhor. E mesmo que eles me dissessem, eu não saberia dizer todas, uma a uma. Mas Tu conheces todas. Nada passa desapercebido ao Senhor. Nada passa, Senhor, oculto aos Teus olhos. O Senhor tem visto o sofrimento daqueles que estão padecendo, Senhor. O Senhor tem visto as lutas, o Senhor tem visto os medos, o Senhor tem visto as tristezas, o Senhor tem visto os conflitos, o Senhor tem visto e o Senhor não despreza. O Senhor não despreza o choro, o Senhor não despreza, Pai, os gemidos do Teu povo. Por isso agora eu quero colocar o Teu povo nas Tuas mãos e pedir que o Senhor vá sarando, vá libertando, vá trazendo graça, consolo, vitória, oh Deus, sustento, que o Senhor vá, Senhor, mudando essas realidades, que toda obra de Satanás caia por terra, porque algumas coisas são obras do diabo, que caiam por terra em nome de Jesus. Oh Deus, que venha sobre o Teu povo graça, venha sobre o Teu povo livramento, venha sobre o Teu povo, Pai, a tua doce e poderosa mão, para libertar, para agraciar, Senhor, para tirar a dor que está no peito, para tirar o medo da morte, para tirar, Senhor, o pânico,
para tirar, Deus, aquele conflito interior, as brigas na família, as lutas no lar, Senhor. Tu conheces todas as coisas. Tu conheces, Senhor, a enfermidade que os médicos disseram não há jeito. Tu conheces, Senhor, aquela luta, Pai, onde aqueles que estão, Senhor, cuidando, Senhor, dizem não tem solução. Tu sabes, Pai, que o Senhor pode dar solução, porque o Senhor é o Todo-Poderoso e nada foge ao Teu controle. Por isso nós entregamos cada uma dessas situações e pedimos, Pai, agora, que o Senhor derrame, vá derramando, Senhor. Vá derramando, pega aí, meu irmão, vai derramando, Senhor. Vai derramando libertação, vai derramando vitória, derramando cura, derramando milagre, derramando, Pai. Vai derramando, Senhor, vai derramando. Oh, Deus, vai derramando. Deus está derramando, igreja. Deus está derramando. Pega. Oh, Deus, vai derramando, Deus. Vai derramando. Derrama, Senhor, recursos financeiros. Vai derramando, Senhor. Derrama saúde. Vai derramando, meu Deus, vai derramando. Vai derramando, vai derramando. Oh, Pai, coloca na nossa vida, Senhor. Coloca na nossa vida. Nós recebemos do Senhor toda a dádiva e todo o dom perfeito. Mas Tu sabes que nós somos imperfeitos. Por isso, Pai, nos ajuda a crer, nos ajuda a confiar no Senhor, nos ajuda a crer além da circunstância. Eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos todos ficar em pé, queridos? Olha, irmãos, eu ainda tenho como tarefa minha aqui, levantar R$434 para cobrirmos os R$1.400. Eu pedi para todos vocês ficarem em pé. Eu vou já levantar isso aqui, mesmo com a gente em pé, tá? Porque eu creio que é pouco e a gente vai rápido. Quem quer ajudar, irmãos? 50, irmão? Quem quer ajudar mais? Oi? Pode dar depois. 50? 100? 100, nós temos então 150. Mais alguém? 50, então temos 200. Mais alguém quer ajudar? Temos 250. Mais alguém? Mais alguém tem alegria em dar nesse momento? 250, faltam 174. 184. Amém. Então, os irmãos, nós vamos, normalmente quando a gente faz isso, que eu vou fazer agora, os irmãos esquecem de dar, mas eu vou orar e os irmãos tragam aqui na salva. Os irmãos tragam aqui na salva, porque nós vamos orar encerrando o culto. Não saia sem abraçar pelo menos 10 pessoas. Amém? Você vai contando 1, 2, brincadeira, né? Faça isso não. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos deu. Torna-nos restauradores de relacionamentos. Nós abençoamos o Teu povo e pedimos que essa semana seja uma semana de vitórias, uma semana de graça do Senhor, Deus. Que o Senhor venha colocar sobre o Teu povo isto, Deus, em nome de Jesus. Senhor, quero pedir pela Tua igreja, Pai, quero pedir pelo Teu povo, pelas cordas, Deus, quero pedir que o Senhor esteja conosco em tudo que estamos fazendo, que o Senhor esteja na preparação do nosso congresso, que o Senhor esteja, Pai, na preparação das nossas reuniões de gestor, de cordas, de celebrações, Senhor, do gruta, que o Senhor esteja conosco em tudo que estamos fazendo, e que Tua bênção esteja sobre nós, porque nós precisamos de Ti, e sem Ti nada podemos fazer. Nós pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos leve para casa guardados e protegidos em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja sobre a tua vida e sobre a tua vida repouse, hoje até que Jesus volte para nos levar para a casa do Pai. Que o povo de Deus diga amém. 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 Que o nome